Olá! Para quem ainda não me conhece, meu nome é Mônica Martins, eu sou psicóloga e aqui na Central do Livro de Mórmon eu venho trazer uma contribuição através de uma análise psicológica das escrituras referidas nessa semana. Essa semana nós estudamos Gênesis de 12 a 17 e também Abraão 1 e 2. E eu gostaria de pegar um trecho específico a respeito da vida de Abraão e fazer uma análise psicológica para que você e eu, para que nós possamos nos autoavaliar também. E eu vou começar com essa parte de que Abraão veio de uma família conturbada, né? A gente sabe que o pai de Abraão, ele havia abandonado a verdadeira adoração a Deus. E com isso, ele tentou sacrificar Abraão a deuses falsos. Apesar disso, de ter essa experiência com o próprio pai, Abraão desejava ser maior seguidor da retidão. E com isso, eu gostaria que você pudesse pensar um pouquinho a respeito da sua história. Vamos fazer uma análise psicológica a respeito da sua história? Você e eu, cada um de nós, tivemos ou temos pais ou uma história no nosso passado que é uma história que não é muito, talvez não é muito agradável aos nossos olhos e nem ao nosso coração, né? Muitas vezes a gente teve uma história de dor, de grandes desafios. Talvez você não teve pais que te dessem bons exemplos. Talvez você não tivesse pais que fossem tementes a Deus, assim como o pai de Abraão. Só que é interessante entender como Abraão reagiu a essa situação, a essas circunstâncias. Por quê? Porque o exemplo de Abraão pode trazer para você muita força durante esse período da sua vida. Eu sempre aprendi que tudo que eu passei como experiência ao decorrer dos anos, na minha infância, na minha adolescência e até mesmo na minha fase adulta, era proveniente do meu desenvolvimento e era necessário para que eu pudesse desenvolver resiliência, para que eu pudesse desenvolver superação dos próximos desafios que viriam ao longo da jornada da minha vida. Então, por algum período de tempo na minha vida, eu verdadeiramente me senti vítima, sabe? Vítima da minha história na infância, por não ter sido criada pelos meus pais, vítima de falta de conhecimento, muitas vezes, às vezes de um professor, às vezes de um adulto, né, que não me tratava de forma adequada como criança, às vezes da minha própria circunstância como filha, neta e não filha dos meus pais, mas filha dos meus avós, e isso me gerava uma certa angústia. Então, por algum período da minha vida, eu me senti vítima dessas circunstâncias. Só que o que acontece? Durante esse período que eu me senti vítima das circunstâncias, e aí eu queria que você analisasse a sua vida também, se em algum período da sua vida você não se sentiu assim, não se sentiu vítima das circunstâncias. Por quê? Quando nós nos sentimos vítimas das circunstâncias, ou vítimas de um maltrato, né, do pai ou da mãe, de um adulto ou do cônjuge, naturalmente você pega o poder que você tem de agir e você transfere para o outro, porque você se coloca no lugar de vítima. Então, quando uma pessoa se coloca no lugar de vítima, ela está entregando o poder que ela possui, a responsabilidade que ela tem como filha, como filho de Deus, de agir na direção dos seus resultados almejados. E aí ela transfere essa responsabilidade para o outro. Isso é muito ruim. Por quê? Porque se eu me vejo como vítima do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, dos meus cuidadores, da minha história, eu não atuo como protagonista da minha história agora no presente. Eu ficarei sempre me justificando pelo meu passado.
E aí eu me coloco no lugar de vítima. Mas quando eu entendo que eu sou a única pessoa responsável por mudar a minha história e tudo que aconteceu ao longo da minha vida me trouxe até aqui e me tornou a pessoa que eu sou hoje, então eu acabo tendo um coração grato, eu acabo tendo uma mente aberta e propícia para os novos planos de Deus para minha vida. Por quê? Porque eu me coloco no presente, eu me autorresponsabilizo pelos meus resultados e, consequentemente, eu produzo comportamentos, pensamentos e sentimentos que vão gerar resultados melhores para o futuro. Foi isso que aconteceu com Abraão. Apesar de o pai de Abraão ter tido toda essa postura, né, diante do seu filho, que era Abraão, de ter abandonado a verdadeira adoração a Deus, de tentar sacrificar Abraão para deuses falsos. Apesar disso, Abraão, ele não se justificava, ele não se colocou como vítima, porque ele poderia, mas não. Abraão se apropriou da autonomia, da autorresponsabilidade, do poder que ele possuía como filho de Deus e desse entendimento, e ele agiu como tal, né? E é muito interessante, por quê? Porque o relato da sua vida mostra que Deus honrou o seu desejo. Qual era o maior desejo de Abraão? O maior desejo de Abraão era ser o maior seguidor da retidão. Ele desejava ser reto diante dos olhos de Deus, independente das circunstâncias. Alguma vez, muito longe daqui, né? Você já ouviu alguém, ou você já observou alguém dizer assim: ah, mas se a minha vida tivesse sido assim, então eu seria dessa maneira. Ah, se eu tivesse pais que fossem tementes a Deus e que me dessem bons exemplos, então eu seria uma pessoa fervorosa. Ou, e assim sucessivamente. Você já ouviu alguém se justificar os seus resultados por causa de ações de outras pessoas? Pois é, quando nós fazemos isso, quando alguém faz isso, quando uma pessoa age dessa maneira, ela está se desapropriando do poder que ela possui de mudar a sua vida, de mudar a sua história. E aí ela perde, assim, essa força que Abraão tinha, esse desejo forte que Abraão tinha no coração de fazer uma grande mudança na vida dele, vivendo em retidão. Você perde a chance, a oportunidade de fazer isso quando você transfere essa responsabilidade, esse desejo do seu coração, se justificando pelo comportamento de outras pessoas, né? Então, o relato da vida de Abraão mostra que Deus honrou o desejo do coração dele, que era ser um homem reto. A vida de Abraão, então, permanece como um testemunho de que o futuro pode ser cheio de esperança. Não importa qual tenha sido a história da família de uma pessoa, o futuro pode ser cheio de esperança. E é interessante porque isso me faz lembrar quando o presidente Monson, ele dizia assim, que o futuro é tão brilhante quanto sua fé, né? Então, você percebe que o desejo do seu coração está ligado diretamente à fé que você possui no seu futuro, em você mesmo, no Pai Celestial, nas circunstâncias. Olha, já aconteceram coisas tão desafiadoras na minha vida e muitas vezes eu me questionei. Eu perguntei assim, mas por que que isso está acontecendo? Por que não poderia ser de outra maneira? Só que hoje, depois de tantos desafios, eu olho para essas circunstâncias, especialmente quando elas acontecem agora no presente, e eu tenho uma confiança tão plena de que, por pior que o cenário possa se apresentar, por pior que seja a circunstância, por pior que seja o que está acontecendo nesse momento presente,
A minha confiança é tão plena em Deus de que assim, eu sei que tudo isso que está acontecendo é para o meu bem. Eu não entendo tudo de forma completa e perfeita como Deus entende. E isso me faz lembrar uma colcha de retalhos, que é uma analogia que o elder Jeffrey R. Holland faz no seu livro Assim na terra como no céu. Ele dá um exemplo tão magnífico, ele faz uma comparação com uma colcha de retalhos e ele compara com as nossas características como filhos de Deus. Muitas vezes você pode representar o vermelho, por exemplo, e aí eu vim até com essa blusa colorida, né, para poder falar disso. Então, às vezes, a sua personalidade, ela representa, se ela fosse representada por uma cor, talvez ela fosse representada pelo vermelho. E sendo representada pelo vermelho, o amarelo, por exemplo, que é mais tranquilo, que é mais, né, é apático de algumas situações, ele pode olhar para o vermelho e pode falar assim: uau, como o vermelho é exuberante, como que ele se apresenta, como ele aparece, é incrível como o vermelho se posiciona, ah, como eu gostaria de ser como o vermelho. Aí o vermelho olha para o branco e fala: puxa, mas o branco é como ele reflete paz, como ele reflete tranquilidade, equilíbrio. Puxa vida, como eu gostaria de ter a personalidade como o branco. E aí o roxo olha para o branco e pensa assim, o branco olha para o roxo e pensa assim: nossa, mas o roxo é alegria, o roxo é descontração, é leveza, é força. Como eu gostaria de ser como o roxo? E acontece o seguinte: o Pai Celestial olha para nós e ele olha com um olhar de admiração, de apreciação, porque cada um de nós tem uma característica, tem uma personalidade diferente. Mas ele olha, ele tem uma visão holística, né? Então ele olha de cima e ele vê essa colcha de retalhos, essa grande tapeçaria toda colorida, e ele vê isso de uma forma perfeita, acabada, completa. Por quê? Porque ele vê exatamente como nós podemos nos tornar, que era a forma como Abraão se via. Mas muitas vezes nós nos vemos do lado avesso da coxa de retalhos. A gente se vê cheio de linhas ali mal acabadas, né? Cortes mal feitos do tecido. A gente tá vendo do lado avesso da grande tapeçaria. Por quê? Porque a gente ainda não está acabado, a gente ainda não está completo. A nossa jornada terrena ainda está no processo de desenvolvimento, mas o Pai Celestial não nos vê assim como nós nos vemos. Ele nos vê, ele vê exatamente aquilo que nós podemos nos tornar. Então, quando Abraão olhou para a história de vida dele do passado, quem tinha sido o pai dele, quem tinha sido a família dele, a origem da onde ele veio, ele poderia simplesmente pensar: ah, não tem jeito para mim, né? Eu já vim de uma família conturbada, eu já vim de um pai que, né, que abandonou a verdadeira adoração a Deus. Então, o que que me resta, né? Eu não sou nada, não sou ninguém, e assim, qualquer coisa que eu fizer é justificável. Mas não. A vida de Abraão mostra que Deus honrou o desejo de Abraão, porque em seu coração tinha o desejo de ser reto. Então, o que você pensa sobre você e não sobre a sua origem, a família que você veio, é o que faz a grande diferença. É muito importante você entender que, assim como Abraão, ele permanece como um testemunho de que o futuro pode ser cheio de esperança, o seu futuro também é tão brilhante quanto a sua fé. Você tem fé em si mesmo? Você tem fé em si mesma? No vídeo anterior, eu falei sobre crenças limitantes.
Falei sobre vários profetas e apóstolos e o comportamento deles sobre crenças fortalecedoras e crenças limitantes. O que são crenças fortalecedoras e crenças limitantes? Crenças limitantes é tudo aquilo que você acredita que você não é capaz de realizar. Quando você tem uma crença limitante sobre a sua própria identidade, eu não sou bom o suficiente, né? Abraão poderia ter pensado assim: eu não sou bom o suficiente porque eu vim de uma família conturbada. Mas não. Abraão, ele tinha crença fortalecedora sobre a identidade dele. Ele sabia quem ele queria se tornar. Ele sabia que ele queria ser reto. Esse era o desejo sincero do coração dele. E ele foi se tornando cada vez mais de acordo com aquilo que ele acreditava sobre si mesmo. Então percebe que a forma como você se vê e aquilo que você acredita sobre você se transforma em realidade. Ou seja, é exatamente assim que o Pai Celestial nos vê. Ele vê quem nós podemos nos tornar. Ele não vê nós, como filhos, um projeto inacabado. Ele vê nosso projeto como filhos dele completos, como deuses, e não somente deuses em embrião, mas deuses completos. Então, é muito importante você fazer essa autoanálise de como você se vê. Você tem crenças fortalecedoras de identidade? Você se acha bom o suficiente para avançar na direção da sua exaltação? Muitas vezes o fato de você não se achar bom o suficiente é porque você confunde autoestima com orgulho. Muitas vezes, algumas pessoas já chegaram até mim no meu consultório, inclusive alguns missionários, com receio de se sentir bons o suficiente e não se tornarem orgulhosos. Mas existe uma grande diferença entre autoestima e orgulho. Quando você tem autoestima, você tem crença fortalecedora de identidade, você reconhece as suas habilidades e competências e por causa disso você brilha, sua luz brilha e você consegue ser um farol na escuridão para a vida de alguém ou para sua família ou para muitos à sua volta. Mas quando você não reconhece, não fortalece as suas crenças de identidade, você corre um sério risco de se tornar uma pessoa muito aquém, muito abaixo das expectativas que o Pai Celestial tem sobre você. Então não tem nada de errado você ter crenças fortalecedoras de identidade, saber que você é bom o suficiente naquilo que é a sua habilidade, sua competência. O que é orgulho? É quando você sabe que é bom naquilo e você humilha outras pessoas que não são boas tanto quanto você. Agora, quando você utiliza a habilidade e competência que você possui para estender a mão e trazer outros para se tornarem tão bons quanto você, então aí existe crença fortalecedora de identidade e isso é uma bênção, tá? Então, Abraão, ele tinha testemunho de que o futuro dele podia ser cheio de esperança. Não importava para ele qual tinha sido a história da família dele. E para você, como é que você se vê? Você se vê uma pessoa cheia de potencial, hoje no presente, independente do seu passado, podendo transformar esse presente em um futuro brilhante por causa das crenças fortalecedoras que você possui na sua identidade, ou você acredita que o seu passado determina o seu presente e vai determinar o seu futuro? Se você acreditar que o seu passado determina o seu presente, você está pensando totalmente diferente do que Abraão pensava e do exemplo que ele deixou para nós. Da mesma maneira, se você hoje não se posiciona acreditando que o seu futuro é tão brilhante quanto a sua fé,
você não vai ter fé e nem esperança em um futuro melhor. E, consequentemente, você não vai ter fé e esperança de que as suas atitudes, os seus atos, a forma como você age hoje vai gerar os seus resultados felizes do amanhã. Então, se observa e se apropria do poder que você possui, que está ligado diretamente ao desejo de seu coração. Assim como aconteceu com Abraão, que ele tinha o desejo de ser reto, de viver em retidão, e ele viveu, e ele, por causa disso, teve uma posteridade abençoada, inclusive nós somos frutos dessa posteridade. Imagina que você também vai deixar o seu legado e toda a sua posteridade depende da forma como você se vê, da forma como seu coração deseja e da forma como você se posiciona hoje no seu presente. E não como foi sua história ontem, anteontem, ou 10 anos atrás, 20 ou 30 ou 40. Isso não importa. O que importa verdadeiramente é o desejo sincero do seu coração em quem você quer se tornar. Você tem consciência disso? Espero que você tenha aproveitado essa análise psicológica e que ela de verdade sirva para você de um grande auxílio para você avançar cada vez mais na direção das suas metas, seus sonhos, seus objetivos, como filha, como filho de Deus. Espero que você aprecie isso, esse conhecimento e utilize a seu favor, tá bom? Um beijo grande. Nos vemos na próxima semana aqui, nesse mesmo bate-local. Mas se você quer conhecer ainda mais sobre psicologia aplicada, sobre desenvolvimento, sobre crenças limitantes, crenças fortalecedoras, como que você pode ser verdadeiramente feliz mesmo diante de circunstâncias desastrosas, desarmoniosas, então vem para o meu canal do YouTube, lá no meu canal do YouTube, Psicóloga Mônica Martins, e também no meu Instagram, semanalmente. Eu faço vídeos no meu Instagram terças e quintas, e você pode acompanhar isso de perto, assim como no YouTube também. Espero ter contribuído com a sua vida e espero contribuir ainda mais, tá bom? Um beijo grande e nos vemos na próxima semana. Até mais!